Olá, eu sou Jorge Frei, criminólogo, agente de inteligência, e você está no Minuto da Espionagem. Nesse espaço, eu compartilho com vocês missões, operações nas quais eu me envolvi ao longo dos anos. Hoje, nós vamos conversar sobre a Operação Visão Total 3. Foram, na verdade, foram 4 etapas, mas eu vou começar te contando pela Operação 3, que foi muito interessante. Vamos lá. Ah, o problema se deu numa distribuidora de combustível. Tá? Ela tinha bases espalhadas pelo país todo e haviam denúncias e suspeitas de irregularidades em todas elas. Então ele escolheu que nós começássemos pela base de Brasília, porque era onde os índices, né, de perda estavam fora da curva. A coisa estava realmente muito feia por lá. Bom, eu fui para lá, passei uma semana, né, lá em Brasília, estudando a base, o perímetro, né, rotas dos caminhões para os postos de combustíveis, quem eram os caminhoneiros, se tinha alguma preferência, né, se algum caminhoneiro estava recebendo uma preferência indevida, né, conseguindo fazer mais fretes do que os outros. Então fui buscando onde existem essas fragilidades, essas oportunidades para a fraude, para o desvio, para o roubo. Vamos lá. Descobri que no pátio de tancagem, né, ficam aqueles tanques enormes lá, existiam tubos, né, tubos bem largos, que estavam semi-enterrados nos fundos da base e que passavam por debaixo de uma cerca até o lote seguinte, o lote vizinho. Nesse lote era um depósito de caminhões e ônibus e ambulâncias do Distrito Federal. Aqueles que não estavam mais em uso, que estavam quebrados, que estavam com algum problema, eles eram armazenados ali. Então era um espaço morto, ninguém frequentava aquilo ali, a não ser os que estavam desviando o combustível. Essas tubulações iam até o terreno vizinho e lá existiam os botijões, né, as bombonas muito grandes de combustível dentro das ambulâncias, dentro das bolés dos caminhões, dentro dos ônibus. Então existiam várias, acho que havia ali uma rotina de encher, sei lá, uma dúzia ou mais, e depois que tivesse tudo pronto, eles faziam lá a retirada em algum momento da madrugada, né, onde você tem muito menos movimento. Então, essa foi a fraude número um que eu achei lá. Não a mais importante, mas a primeira. Descobri que havia também uma fraude no estacionamento dos caminhões, né? Aí era uma coisa pequena, mas havia o desvio de combustíveis para bombonas menores, aquelas de 5 litros. Só que de 5 em 5 litros você vai tendo uma coisa em escala, né? Isso vai se transformando numa perda real. E eu acompanhei algumas vezes todo o processo, né? A colocação do combustível no caminhão é uma área muito perigosa, porque você não pode usar celular, relógio, eh, máquina fotográfica, nada ali, nenhum eletrônico, por conta dos vapores dos combustíveis. Qualquer mínima fagulha que exista vai causar uma explosão e destruir tudo e matar todos. Então foi esse ambiente gostoso, agradável que eu tive que inspecionar. Então eu fiz essa rotina em alguns caminhões, né, para destinos diferentes e acompanhei isso aí. E eu percebi o seguinte: os caminhões saíam de lá e chegavam ao seu destino, o lacre estava lá, era colocado na saída e só era retirado na chegada. E aí eu comecei a fazer vistorias aleatórias. Eu parei de avisar que caminhões eu estava inspecionando e fui fazendo isso de uma forma é, aleatória, né? Randômica. E
o que é que eu consegui descobrir? Esses caminhões, eles paravam em pontos específicos, eles tiravam o lacre, descarregavam uma parte do combustível nessas bombonas, aí aquelas grandonas mesmo, e colocavam um novo lacre e seguiam para o destino final, que era o combustível, o posto de combustível. E aí eu acompanhei uma, duas, três vezes isso e comecei a recolher do chão, porque depois que quando chega ao posto e eles cortam, né, esse lacre, isso é jogado fora, fica ali pelo chão. Eu comecei a recolher os lacres e vi que haviam algumas pequenas diferenças entre o lacre original, que a empresa fornecia, e o lacre que havia chegado ao posto. Então, o modus operandi deles era muito singular, era muito original. Numa cidade próxima a Brasília, chamada Ceilândia, havia um fornecedor, um fabricante de lacres. A cor, o formato, a numeração que você precisasse, ele vendia esses lacres, e aí a fraude se dava aonde parecia não haver fraude, porque o lacre saía da base e ia até o posto. No posto, o gerente checava lá, havia o mesmo número em baixo relevo, né, no lacre, e esse número batia com a planilha dele. Então, se não houvesse essa investigação de forma aleatória nos caminhões que estavam fazendo isso, que eles não sabiam que estavam sendo seguidos, nós não teríamos descoberto. Claro, essa empresa de lacres, fabricante de lacres, foi denunciado, a polícia foi lá, acabou com o negócio e a missão em Brasília foi bem sucedida. Nas outras operações que eu vou te contar, a Operação Visão Total 1, 2 e agora a 4, outros estados com outras histórias chegarão até você, ok? Muito obrigado por sua atenção e que seja leve a nossa jornada. Um abraço, tchau.